Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora, quem vos fala. E vem cá, eu vou falar para vocês um nome aqui, é Nikolai Rasputin. Isso mesmo, Peter Nikolai Rasputin. Você conhece esse nome? Não, né? Mas talvez por ter lido o título do vídeo você já matou a charada de quem é. Peter Nikolai Rasputin é o Colossus. Sim, o Colossus é um mutante muito conhecido que é de origem russa, né? Peter Nikolai Rasputin, conhecido como Colossus, é um mutante de nível beta, que tem a habilidade de transformar a sua pele em metal, lhe dando uma força e uma resistência sobre-humanas. Mas as coisas não são tão simples. Eu vou explicar para você. Olhando assim pela primeira vista, parece que o poder dele é muito simples, né? O poder dele é transformar a pele em aço. E ele ganha uma resistência e uma força sobre-humanas. Tranquilo. Muito simples e muito fácil de entender. Só que não. Na verdade, o metal dele é um metal orgânico similar ao ósmio. Similar, não é ósmio, mas é bem similar ao ósmio. E o Nikolai, ele transforma todo o seu corpo, não só a parte externa, em metal. Ou seja, essa pele de metal que você vê que é similar ao ósmio, guarda esse nome que depois a gente vai usar, ela não é só uma pele resistente, ele muda todo o seu organismo. Durante essa forma, ele não precisa comer, beber ou respirar. Ou seja, o seu organismo simplesmente passa a agir como se ele fosse inteiro de metal, inclusive os órgãos internos. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que é ósmio? Ósmio é o metal mais denso que existe na face da Terra. Perdão, viu, gente? Tô com um pigarrozinho aqui. E ele assume essa forma, ele fica incrivelmente resistente, sim. Mas ele não precisa comer, beber, respirar ou dormir. Nessa forma, a sua pele, os seus ossos, os seus músculos e até os seus órgãos assumem uma forma de metal orgânico, similar ao ósmio, o que aumenta também a sua altura e o seu peso. Isso mesmo, o seu peso e a sua altura também aumentam quando ele se transforma. Em forma humana, Nikolai, né, Peter Nikolai Rasputin, em forma humana, ele tem 1,90 e 110 quilos. Esse é o coisa de normal. Em forma humana, ele tem 1,90 m, 110 quilogramas, tranquilo. Na forma blindada, que é essa forma metálica que você está vendo, ele passa a ter 2,30 m e 200 quilogramas. Ou seja, surgem não só peso extra, como também altura extra. Da onde vem esse peso e essa altura extra e como é que o organismo dele se, se transforma. É isso que a gente vai tentar explicar. A gente já viu que ele adquire massa e também adquire altura, né? Ele cresce de tamanho alguns centímetros e também adquire um peso. Mas da onde vem esse peso extra? E como esse peso extra desaparece? Entramos numa lacuna biológica aí. E é claro que a Marvel já tentou explicar e eu vou usar a explicação da Marvel. A explicação da Marvel é que quando o gene mutante do Colosso se ativa, ele ativa um mecanismo biológico que permite a ele reorganizar as suas moléculas orgânicas, baseadas em carbono, né, que são as que a gente tem, humanas, né, baseadas em carbono, para passar a moldar a sua estrutura para uma estrutura metálica cristalizada ou cristalina, moldando a sua estrutura base de carbono para a estrutura metálica, ou seja, ele molda a sua estrutura de carbono para ósmio. Essa mutação é controlada através de enzimas neuroquímicas, que são biológicas e transmitem temporariamente as suas células vivas, transmutando elas em células metálicas, porém funcionais. Essa é a explicação que a gente tem, né? Ele, de um momento para o outro, ele transforma as células dele, que são de carbono, que são humanas como as nossas, para células metálicas baseadas em ósmio, em teoria, né? Similar ao ósmio ali. E aí ele conseguiria fazer isso para que elas ficassem funcionais. Ele transmuta as células de carbono para células baseadas em ósmio. E também faz isso com uma enzima
neuroquímica que já vem da mutação dele, já nasceu com ela, ou seja, para ele isso é normal, que ele pode transformar após ser ativadas e elas funcionam normalmente como se fossem células metálicas vivas. O peso pode ser explicado da seguinte forma: o peso que ele ganha, a mudança de estado de matéria, faz com que o peso seja aumentado. Então, quando ele desmodifica suas próprias células, ele volta ao peso de carbono. E quando ele modifica suas células, elas voltam ao peso similar de metal e ósmio. Eu vou tentar explicar uma linguagem mais simples para ver se fica mais fácil de entender. A reorganização dele é a nível molecular, ou seja, ele nasceu humano, tá? Bebezinha, lá, a estrutura humana, igual você está vendo aí na imagem. Só que por causa da mutação dele, que é uma mutação de nível beta, ele é capaz de reorganizar suas moléculas de carbono humanas em moléculas metálicas orgânicas completamente funcionais baseadas em ósmio. Baseadas, não quer dizer que sejam de ósmio, tá? Baseadas em ósmio. Agora, como é que ele completa isso? Ele não completa, ele só transmuta essas células a nível molecular. E ele faz isso em milésimos de segundo. Porque basta ele pensar, ele fecha a mão e já está na sua forma metálica, né? A sua forma blindada. E ele faz isso em milésimos de segundo. E ele altera o seu peso, a sua massa, porque toda a sua constituição, desde o interno ao externo, é alterado da base de carbono que todos nós temos, né? Que é a base humana, para uma base baseada em metal orgânico, que é baseada em ósmio. E isso é tudo feito intrinsecamente baseado pelo GNX dele, ou seja, o DNA dele já permite a ele essa mutação subacelerada de mudar a sua constituição celular. Ele muda a constituição celular dele de carbono para ósmio em décimos de segundo. Na sua forma blindada, ele não precisa comer, beber, respirar ou dormir. Ele pode ficar submerso no espaço ou ficar embaixo d'água por um tempo determinado e tem um nível de força tão grande que pode rivalizar com o próprio Hulk por um determinado tempo. Sim, ele segurou o Hulk por um determinado tempo. Obviamente, o Hulk depois ficou mais estressado e conseguiu subjugar o Colossus. Mas notem que ele está segurando o Hulk de igual para igual em uma queda de braço, o que é muito complicado, porque é o Hulk, né? Então prova que ele tem um nível de força ali considerável, porque ele segurou o Hulk, o gigante esmeralda, por um determinado tempo. Ele também já enfrentou o Wolverine de igual para igual em uma batalha épica, que deu muito trabalho para o Logan, inclusive, mas evidentemente o Logan acabou sobressaindo no final, né? Mas ele deu um grandíssimo trabalho para o Wolverine, o que também é um feito enorme, né? Outro feito impressionante para ele também foi trocar golpes com Caim Marco, o fanático, por um grande período de tempo. Trocar golpes e resistir ao fanático por um grande período de tempo. Evidentemente sendo subjugado depois, mas é porque ele tinha a joia de Sitorak, que é meio impossível segurar alguém que tem a joia de Sitorak ao seu favor. Mas ele trocou golpes com Caim Marco, o fanático, e segurou ele por um tempo. Eu sei que eu dei 3 exemplos de grandes lutadores da Marvel, mas eu disse que ele perdeu as 3 lutas. Sim, ele chegou a perder as 3 lutas. Mas não subestime o nosso amigo Peter aí, porque Peter Gregor Rasputin não é qualquer um. Ele é literalmente imbatível em sua forma blindada. É muito difícil você conseguir subjugar esse cara. Porque eu disse que ele enfrentou o Hulk e perdeu. Eu disse que ele enfrentou o Wolverine e perdeu. E eu disse que ele enfrentou o Fanático e perdeu. Mas eu não disse que ele ficou machucado. Desses 3, o único que conseguiu ferir ele foi o Wolverine. Então notem que o Hulk não feriu ele. Tipo, ele tomou um sacode, voou longe. Mas ele não ficou ferido. Ele também tomou um sacode do Fanático, mas não ficou ferido. O único que conseguiu ferir da blindagem dele, nessa né, forma blindada, foi as garras de adamante do próprio Wolverine, que conseguiram sim perfurar a blindagem dele. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo que consegui reunir de informações sobre a biologia, poderes e capacidades do nosso amigo Colossus.